Fala, amigo ligado no canal A Voz Celeste, meu nome é Pedro Reis. Vamos falar hoje aqui sobre o perfil de contratações que eu espero que o Cruzeiro vá se movimentar nesse mercado da bola, né? Como que eu acho que o Cruzeiro vai tratar, né? Os nomes que estão sendo especulados, os seus jogadores também, e como que eu imagino essa montagem de elenco do Cruzeiro para 2026, né? Logo de cara a gente já tem, né, as primeiras confirmações de jogadores que vão chegar aí ao Cruzeiro, né? A primeira delas foi o Matheus Cunha, né? Goleiro que defendia o Flamengo, chega ao Cruzeiro por fim de contrato, né? Um goleiro que o Cruzeiro ainda buscou trazer ele lá em junho, né? Quando já tinha assinado esse pré-contrato. O Flamengo optou por manter o atleta no elenco e por isso o Cruzeiro não conseguiu trazer ele logo de cara, né? Teve que esperar passar esse momento aí até de fato terminar o contrato dele, né? E também do colombiano Neisser Real, né? Um atacante aí que foi grande destaque do Cruzeiro no Campeonato Colombiano. Vou começar falando desses dois atletas, porque o Matheus Cunha, para mim, primeiro é uma grande contratação do Cruzeiro. Eu acho um goleiro que tem um enorme potencial. De fato, ele não renovou com o Flamengo pelas pretensões que o Flamengo tem quanto ao jogador, né? O Flamengo a gente sabe que hoje é um time de primeira prateleira de futebol brasileiro e normalmente não é de tentar aproveitar tanto a base, né? Por mais que o Flamengo tenha revelado grandes jogadores, eu não tô falando que não revela, mas é um time que, naturalmente, diferente do Palmeiras, tenta ir ao mercado em busca de jogadores prontos, né? E então, assim, já tinha o Rossi como a primeira opção, e a gente vê como que o Flamengo se movimentou nessa janela desse ano, né? Trazendo, buscando outros nomes, né? Sempre é falado Gabriel Brazão, Pedro Mourisco do Curitiba. Então acaba que o Matheus Cunha viu que ali não teria a quantidade de minutos que ele entende que é o ideal para sua carreira, então acabou que o Cruzeiro foi lá, trouxe esse goleiro para bater de frente com o Cássio, né? E de fato, acho o Cássio um goleiro mais bem preparado, mas acho o Matheus Cunha uma oportunidade de mercado muito válida, uma aposta que o Cruzeiro faz que é muito válida. O outro nome que é o Neisser Real, um jogador que dispensa comentários, principalmente pelo que ele fez no Campeonato Colombiano, na Copa do Mundo, né? Sub-20, né? Com a Colômbia, onde foi a terceira colocada. E o Neisser teve uma grande participação, foi o principal jogador da seleção colombiana. E a gente vê que essa movimentação deu tão certo pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro poderia sim ter vendido ele por um valor aí astronômico, 35 milhões de euros. São algumas informações que o Cruzeiro recebeu, né? De oferta pelo jogador. Isso, só para vocês terem noção, é o valor que o Cruzeiro pretende negociar o Caio Jorge. O Cruzeiro já poderia ter vendido nesse vídeo real por esse valor sem ele nem ter usado a camisa do Cruzeiro. Então a gente vê que é uma movimentação do jogador que o Cruzeiro trouxe do Milionários por um valor por zero custo, né? Pagando ele as luvas, né? Que a gente sabe que é essa compensação financeira. Então são dois movimentos de jogadores que chegam, um deles para disputar a posição com o titular, que eu acho que o Matheus Cunha de fato chega para brigar com o Cássio por uma titularidade, algo que para mim entre o Cássio e o Léo Aragão nessa temporada teve um abismo de diferença entre um e outro. Imagino que com o Matheus Cunha a gente já comece a equilibrar mais isso. Além de pensar que o Cássio é um jogador que, naturalmente, pela sua idade, né, se não for um Fábio, que são casos à parte, né? É um jogador que a tendência é declinar nessa reta final de carreira, né? Então, de fato, acho que o Matheus Cunha chega ali para brigar para uma posição, né? Já o Neisser Real é um jogador que chega com uma oportunidade de mercado onde o Cruzeiro vai poder ter um alto valor de revenda em pouco tempo, né? Mas eu imagino que o Cruzeiro, a partir desses dois nomes, vá atrás de jogadores em busca de deixar esse elenco mais recheado, né? Eu comentei até nas minhas redes sociais que, para mim, o Cruzeiro tem um declínio, teve, né, um declínio muito grande nessa temporada entre os jogadores titulares e os jogadores reservas. Para mim, tinha um abismo de diferença quando a gente pegava o Cássio pro Léo Aragão, quando a gente pegava o Fabrício Bruno pro João Marcelo, quando a gente pegava o Wallace para Lucas Romero, né? Lucas Romero para o Wallace. Então, assim, para mim esse ano o Cruzeiro precisa ir atrás de nomes consolidados, e quando eu falo consolidados, não digo medalhões, eu sou aquele torcedor, né, e também faz parte do meu trabalho hoje como comentarista, mas eu não sou muito fã desses nomes muito badalados, assim como foi o Gabigol, como foi o Dudu, como a gente vê alguns nomes sendo especulados no Cruzeiro. Eu sempre sou aquele tipo de torcedor que prefere nomes mais tranquilos, mas eu acho que a gente precisa de jogadores como foi o Fabrício Bruno nessa temporada, um jogador pronto, com capacidade de chegar e assumir a titularidade do Cruzeiro, como foi nesse ano, e um jogador que tem uma identificação com o clube, entendeu desde o primeiro momento que vestiu a camisa do Cruzeiro, sempre entendeu muito o contexto do Cruzeiro, e para mim é essa pegada. O Vitão, que é um nome que foi especulado durante a semana, acho que é um nome muito bem
É um nome bacana pro Cruzeiro, acho um bom zagueiro, excelente zagueiro. Fica um pé atrás com os valores que foram especulados, né? Acho que não sei se era um zagueiro para todo esse investimento, mas de fato entendo e também acho que no mercado que a gente tá hoje, não acho nenhuma loucura o Cruzeiro tá fazendo isso. Só acho que dava para tentar algo ali, ainda mais com um jogador que tem só mais um ano de contrato, talvez dá para negociar algo melhor ali para trazer um zagueiro. Mas é completamente compreensível esse movimento do Cruzeiro, até analisando que um zagueiro que é pretendido por Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os três melhores times e três times mais bem valorizados do Campeonato Brasileiro, é impossível esse zagueiro não ter um potencial, como eu acho que o Vitão tem, acho uma boa movimentação do Cruzeiro, tá indo atrás de jogadores assim. Então, imagina o Cruzeiro assim, indo no mercado atrás de nomes de jogadores que chegam para subir o nível do elenco do Cruzeiro, para tirar essa diferença entre o time titular e o time reserva. Tem jogadores ali sempre disputando essa vaga na primeira colocação, né? Estando ali no time titular do Cruzeiro. Então, essa é a minha visão para o Cruzeiro para 2026.